Bendito é o nome do Senhor. Que bom que estamos na casa do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você tem priorizado estar na casa do Senhor. É muito diferente do online, né? Nós entendemos quando as pessoas não conseguem vir. Viu, Zilá? Nós entendemos. A Zilá talvez seja uma das únicas que quando não vem, está sempre fiel, participando e vendo os cultos de casa. Mas é muito importante quando a gente pode estar aqui. É muito importante, né? Vale todo o esforço de estarmos na casa do Senhor. A palavra que o Senhor me deu para nós nessa noite o título é Atitudes que mudam destinos. Vamos repetir? Atitudes que mudam destinos. Queridos, nós estamos no projeto Atitude 333. É um projeto para ser desenvolvido durante esses 3 meses, agora de setembro a dezembro, começando agora, né, pelo meio de setembro, vamos até o meio de dezembro, lá pelo dia 10, 15 de dezembro, acho que dia 17, né, nós vamos terminar com a cantata. Eita glória! Você que não deu o nome ainda, nós precisamos de você, tá? Você não deu o nome ainda, fala para a pessoa do teu lado, nós precisamos de você. Nós precisamos de quem canta, quem dança, quem faz teatro, quem encanta. Se você não dança, não faz teatro e não canta, você entra na categoria dos que encantam. E isso é maravilhoso, né? Então precisamos de muita gente. Faremos uma reunião hoje após o culto para apresentarmos detalhes sobre essa cantata que faremos no dia 17 de dezembro. Programe a sua viagem para depois do dia 17 para você participar. Vai ser muito especial, tá bom? E se os parentes falar que estão vindo, já fala, olha, no dia 17 à noite, você precisa ir comigo para a igreja, que nós temos um programa especial. Combinado? Legal. Deus é muito bom. Atitudes que mudam destinos. Eu quero ler primeiro Coríntios 2:9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Deus tem coisas grandes para você. Deus tem milagres maravilhosos para você. Deus tem interferência, socorro maravilhoso para você. Salmos no capítulo 37, versículo 4 diz: agrada o Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tudo muda quando as nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões agradam ao Senhor. Tudo muda quando o nosso estilo de vida agrada ao Senhor. Tudo muda quando as nossas palavras agradam o Senhor. É muito importante que eu e você entenda que atitudes que podem mudar destinos têm a ver com atitudes que agradam o Senhor. Então a pergunta é: o que você tem feito para agradar o Senhor? Quais são as suas escolhas, atitudes para agradar o Senhor? Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão percorrendo a terra para encontrar aqueles cujo coração é totalmente dele. Que tremendo, que maravilhoso isso, queridos. Quando um homem encontra o favor do Senhor, ele se torna um aliado de Deus para o que Deus quer fazer na terra. Quando um homem encontra o favor do Senhor, ele se torna um aliado de Deus para o que Deus quer fazer
aqui na terra. Um primeiro aspecto importante que eu quero abordar: tenha uma visão positiva do futuro. O que você espera para o teu amanhã? O que você espera para o final desse ano? O que você espera para o ano que vem? O que você espera para os próximos anos? Todos, sem exceção, que não tem uma visão positiva, está alinhado com o príncipe deste mundo. Uau! Todos, sem exceção, que não tem uma visão positiva do futuro, é porque não está alinhado com o céu. Quando eu me alinho com as coisas da terra, eu me amedronto com as possibilidades de novas pandemias, de novas desgraças. Mas quando eu estou alinhado com o céu, meus olhos não estão no gigante, estão no tamanho do meu Deus. Davi tirou os olhos do gigante quando decidiu enfrentá-lo. Porque se ele ficasse medindo, ficasse olhando o tamanho da criança, ele poderia ter perdido o foco de que era possível. Mas quando ele decide colocar os olhos em Deus, tira os olhos do gigante, ele acredita que Deus daria aquele gigante nas mãos dele. Ele não sabia como, mas ele saberia que ia ser assim. Porque foi assim com um leão, foi assim com um urso, e assim seria com aquele incircunciso. Visão positiva do futuro, queridos, é o que Deus faz com todos aqueles que decidem confiar nele, que decidem se entregar completamente aos cuidados dele. E Deus sempre, quando você tem um encontro com Deus, quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, você sai da presença de Deus com uma visão positiva. Sempre, sempre. Se você já teve uma experiência com Deus e não saiu bem, é porque Deus só te encontrou para lhe dar a bolachada, para ver se te conserta. Porque quando nós temos um encontro com Deus, de ver e experimentar o agir de Deus, e queremos mais de Deus, nós saímos com uma visão positiva do futuro. Olha o que diz Gênesis no capítulo 12, versículo 2. Vou ler o 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí Deus dá uma visão para ele do futuro maravilhosa, visão para mim e para você. Ele diz: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Que incrível! E ele sai da presença do Senhor, deste encontro, e ele caminha com uma visão: eu vou ter muitos descendentes, eu terei um nome honrado, eu serei próspero, porque o Deus que está me enviando, Ele me liberou uma palavra que está me fazendo sonhar com esses acontecimentos. Nós estamos começando um projeto, e você precisa sonhar com a sua família convertida. Você precisa sonhar com seus amigos convertidos. Você precisa sonhar com pessoas que estão afastadas dessa ou de qualquer igreja, eles voltando e restaurando um relacionamento com Deus. Você precisa ter uma visão de que Deus vai te abençoar prosperamente. Você precisa. Queridos, é muito interessante que atitudes que mudam destino, fala de atitudes ousadas, atitudes corajosas, atitudes que envolvem risco. A maioria de nós queremos muito de Deus, mas não queremos correr nenhum risco. Não queremos nenhum risco, queremos segurança total em tudo. Os que agradam a Deus correm riscos, confiando no que Ele está liberando. Já falei um monte de vezes, mas tem gente aqui que não conhece. Quando eu fui embora
para São Paulo. Meu desejo era ir embora de Cornélio. Estava saindo de uma igreja e recebendo direção para começar um ministério local, e tudo que eu dizia: não quero, não vou, não quero, não vou. E Deus trazendo palavras de diferentes maneiras. Deus já tinha trabalhado o coração da Ruth com uma criança recém-nascida. A minha caçula de 24 anos hoje era recém-nascida. E eu dizia: não quero isso para mim. Deus, passa de mim este cálice, não quero. E fui embora para o Vale da Bênção em São Paulo, e recebi uma proposta excelente lá. Falei: Ruth, faz as malas, vai desmontando as coisas, porque dentro de 15, 20 dias estamos mudando. Fui para uma agenda de 15 dias, e lá Deus falou comigo. Falou: você não quer começar um ministério em Cornélio, porque você está preocupado com o teu nome, não com o meu. Você não quer começar um ministério em Cornélio, porque aqui te ofereceram um salário que te dá segurança. Lá você vai ter que começar dependendo totalmente de mim, sem saber como ia pagar uma água, uma luz no final do mês. Mas depois de levar tanta chapuletada, né? Eu falei: Deus, eu precisava desse encontro. Agora eu volto com segurança total. O Senhor sabe que eu tenho coragem de correr risco. Hoje eu falo com o pastor aqui e cancelo o projeto de vir, porque eu estou voltando, porque o Senhor falou comigo. Correndo um risco, 3 crianças pequenas, sem saber como pagaria água e luz no final do mês. Mas aquele que chama é mais fiel do que o teu patrão terreno. Se a tua empresa se preocupa com você e é fiel com você, imagina o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que pode todas as coisas. Atitudes que mudam destino. Um ponto importante: atitude de fé. Vamos ler Lucas 8. Diz assim, Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, presta atenção, está de brincadeira. A multidão se aglomera e te comprime, e o Senhor pergunta quem me tocou? Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Uau! Você está pronto para tocar em Jesus? Ele pode mudar o teu destino, mudar a tua história. Você precisa ter coragem de tocar em Jesus. Esta mulher teve uma atitude de fé. Qual é o contexto dela? 12 anos com endometriose. Na época eles não sabiam que era isso. Uma hemorragia constante que não parava por 12 anos. Os médicos não puderam fazer nada. Você precisa lembrar que uma mulher com fluxo de sangue naquele período, ela deveria viver isolada. Ela era humilhada se esse problema persistia. Ela tinha uma realidade de exclusão horrível, absurda. Ela tinha vergonha. Era humilhada. E como ela, nesse estado, com fluxo, enfrenta uma multidão para chegar até Jesus? Com certeza ela veio escondida. Escondida daqueles que a conheciam, porque poderia denunciar, ela não poderia estar no meio da multidão, mas ela toma uma atitude ousada, ela toma uma atitude de correr riscos, e ela procura por Jesus, porque ela sabia: Ele pode mudar a minha história. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a sua realidade, porque Ele tem o poder de fazer. E depois desse toque curador, imediatamente ela sente curada. E Jesus faz a pergunta: ela não pode se expor. Se expor era correr risco. Mas diante da fala de Jesus: de mim saiu poder. Ela, uau!
ela teve segurança para dizer: fui eu, Jesus, eu estou curada, não sou mais problema para esse povo, não serei mais humilhada, não serei mais excluída, não serei mais envergonhada, porque o teu toque me curou. Uau! E aí sabe o que essa mulher faz? Quando ela vem confessar, ela se coloca aos pés de Jesus, reconhece o senhorio de Jesus e o adora, porque ela teve a sua vida mudada. Atitudes que mudam destinos. Marcos, no capítulo 10, diz assim, versículo 46. Desculpa eu não estar te esperando, é que o tempo ruge. Vamos lá, 46, diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Aleluia. Sabe qual é o contexto aqui? Jesus cercado por alguns religiosos. Um monte de religiosos na cidade que não aceitavam Jesus, que recusaram reconhecê-lo. Um mendigo cego faz uma revelação importante: Jesus, filho de Davi. Ele reconhece que aquele homem é um descendente e pode ser o Messias, aquele que veio para restaurar. E ele grita mais alto. Talvez, pela tua dor, muitos também têm tentado te calar. A quantidade de vozes que nós ouvimos diariamente, nas mídias, no trabalho, em casa, com os amigos, a quantidade de vozes contrárias que enfrentamos diariamente, competem com a voz do Espírito Santo de Deus. Cabe a mim e você tomar uma atitude de fazer tempo para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos tempo para muitas vozes. Muitas vozes. A religião não deixou alguns líderes reconhecer em Jesus, o filho de Davi, que poderia fazer restauração de todas as coisas. A religião hoje impede muito de nós de se jogar em Deus. Mas Deus está nos curando da religiosidade. Eu não sei você, eu estou experimentando toques restauradores na minha vida, orando 3 vezes por dia, jejuando 3 vezes por semana. Toda a igreja nós estamos desafiando a jejuar 1 vez por semana e orar 3 vezes no dia. Quantos estão encontrando dificuldade para se lembrar de orar 3 vezes por dia? Só o Udo está sendo sincero. Não, tem mais 2 ali, 3. Queridos, todos nós que não estamos acostumados a ter mais do que a oração para levantar, e às vezes para dormir, e olhe lá, é difícil orar 3 vezes por dia. Porque a quantidade de vozes que nos chama o tempo todo te impede de ver Jesus passando.
A quantidade de vozes contrária te impede de ver o Espírito Santo do teu lado, também te chamando e te convocando, como uma santa convocação, para mudar a tua história de relacionamento com Deus. Por favor, decida essa semana, colocar no despertador, para que você lembre, combine com outras pessoas, façam oração juntos, chama no Zoom, no Meet, no WhatsApp. Pelo WhatsApp você pode colocar até 8 ou mais, eu não sei, inicialmente era 8, de repente agora você consegue colocar até mais pessoas. 5, 10, 50, você fez assim, não entendi. Queridos, mas chame mais pessoas para orar juntos, trabalhar juntos. Essa importância de orarmos 3 vezes por dia é importante. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no lugar que nós separamos para o adorar. Hoje de manhã, no momento de adoração, eu comecei a ouvir uma música. Eu falei, uau, já ouvi essa música algumas vezes, mas hoje foi diferente. Foi muito diferente. Foi muito especial. Eu senti Deus ministrando de uma forma especial naquele louvor. Que no nome dele os cegos vêm. No nome dele nós somos curados. No nome de Jesus nós somos restaurados. E depois eu ouvi uma outra que eu achei que era nova. Depois eu fui ver que isso já tem 4, 5 anos. Mandei para a Ruth achando que se a primeira vez. Ela falou, nossa, não aguento mais ouvir essa música. E eu achando que era super novidade. Queridos, Deus te ama. E tem um plano maravilhoso com a tua vida. Sabe qual é o cuidado que você tem que ter hoje? Silenciar a voz do WhatsApp, silenciar a voz do Instagram, silenciar a voz do Face, silenciar, misericórdia, a voz do TikTok, silenciar a voz dos amigos, silenciar a voz da família, se preciso for, mas decida ouvir o Espírito Santo. Decida fazer tempo para ouvir o Espírito Santo. Isso é muito importante, queridos. É muito importante. Mateus no capítulo 10, diz assim, a partir do versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Uau! Queridos, o que Jesus está dizendo é, assim como você conheceu Jesus e a tua vida foi mudada, leve Jesus para outros. Tem pessoas que se forem curadas, elas vão experimentar Jesus. Se forem libertas, elas vão conhecer Jesus. Se eu e você for, elas conhecerão Jesus. Se eu e você convidar, elas podem conhecer Jesus. Se nós decidirmos investir na vida da nossa família, dos nossos amigos, dos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, eles vão conhecer Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, Jesus te ama. E Ele quer mudar a tua história. E só existe uma maneira da sua história ser mudada: encontros individuais com Deus. Encontros sozinhos com Deus. E isso é possível através da oração, da leitura da palavra. E isso é possível através de uma vida dedicada a ter encontros maravilhosos com o Senhor. E mais um texto.
Nós não vamos ler, vou apenas compartilhar. João fala do milagre da multiplicação de peixes e pães. Queridos, eles estão longe da cidade. Já está caindo a tarde. E aí os discípulos preocupados e com fome também, né? Eles preocupados, Jesus, já é tarde. Acho que um pit stop aí para fazer um lanche na Alê seria interessante, porque não vai dar tempo de voltar para a cidade. E Jesus fala, dá vocês mesmos de comer para eles, podem alimentar. Você não está entendendo, está de brincadeira. 5.000 homens, falta fora mulheres e crianças. Fala para nós dar de comer para essa galera. O mais incrédulo falou, Jesus, se nós tivéssemos, não é o caso, mas se nós tivéssemos pelo menos 50 mil reais, não era suficiente para dar pão para esse povo. E o Senhor fala para a gente dar pão para essa galera? E Jesus diz, o que nós temos? E um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele acreditou que Jesus poderia fazer milagre. Eu não tenho dúvida que não era o único que tinha alimento aqui. Ali, não era o único. Muitos esconderam seu pouco alimento. Puxa, é verdade, né? A gente precisaria comprar alguma coisa. O cara com o alimento dele escondido. Procurando um lugarzinho para vazar e comer escondida, porque não ia dar para repartir. Mas aquele menino entrega para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você tem é suficiente para o milagre. A inteligência que você tem é suficiente para o milagre. Os recursos que você tem são suficientes para o milagre. A provisão que você tem é suficiente para o milagre. A fé que você tem é suficiente para o milagre. Só decida correr riscos e confiar no Senhor. Ele é maravilhoso, queridos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Você precisa de um milagre? Jesus faz milagre. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que precisavam da cura de uma disfunção, como aquela mulher. De homens que precisavam da cura de um milagre, de ter de volta um rim, um coração, uma visão, uma audição perfeita. E tudo isso Jesus fez. A Bíblia registra a história de proteção. Jesus chama Pedro para fora do barco, e Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente ele olha para as ondas, e ele não acredita no que está acontecendo, e começa a afundar. Jesus entra com proteção. Você só está de pé, porque Jesus tem te protegido. Eu não tenho dúvida. O que o diabo arma para nos derrubar. Então você que tem sonhos e revelações, olha, Deus me mostrou que o diabo está furioso com você. Me conta uma novidade. Qual o dia que ele não está furioso? Deus me mostrou numa visão que o diabo quer te derrubar. Ué? Ele já ficou alguma vez sem tentar fazer alguma coisa? Deixa eu te dizer, você só está em pé porque Jesus tem te protegido. Muitos aqui só estão vivos porque Deus é quem decide o dia da sua partida. Por isso você está vivo, porque Ele tem o controle. A Bíblia está repleta de exemplos e modelos para nós, queridos, de proteções incríveis, de milagres incríveis. Mas vamos trazer, dentro do que nós lemos, os olhos do Senhor estão percorrendo a Vila Oliveira e procurando dentro da igreja Oliveira um coração totalmente dele, para que ele possa abençoar. É isso que diz 2 Coríntios 16:9. Um coração totalmente dele. Eu quero contar algumas histórias lindas, maravilhosas. A Bíblia diz que um anjo chega para Maria e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo.
Ele estava dizendo: Maria, você achou graça diante de Deus, por causa da tua santidade, por causa do teu estilo de vida, por causa do seu comportamento, você agradou a Deus, e Ele te escolheu para ser a mãe terrena do Salvador. Uau! Que coisa mais linda, que coisa incrível, que maravilhoso isso, queridos. Ele encontrou Paul Yang-cho na Coreia. Quem sabia da existência da Coreia? A Coreia era mais um paizinho sem relevância no mundo. Mas, há 50, quase 60 anos, Deus encontrou Paul Yang-cho, um homem doente, para morrer, que faz um desafio, se joga em Deus e diz: Deus, eu serei totalmente seu, se o Senhor me tirar dessa situação. E ele tem uma postura que agrada o coração de Deus, e Deus levanta este homem para ser a maior influência de Deus junto com Billy Graham na terra no século passado. A maior influência. Só a igreja dele é a maior enviadora e mantenedora de missionários no mundo. Estamos falando de uma igreja. O mundo vai para a Coreia ver o que aconteceu, e através da igreja a história da nação foi mudada. A Coreia é hoje uma potência, porque Deus encontrou um coração totalmente dele. Rick Warren, não sei como é que pronuncia o sobrenome, o escritor, como? Warren, o escritor de Uma Igreja com Propósito. Mas o primeiro livro que ele escreveu é Uma Vida com Propósito. Passou 7 meses em consagração, 7 meses orando, querendo entender o que é uma vida com propósito. E este homem achou graça, Deus achou graça nele, viu que esse coração é totalmente dele. Sabe qual é a realidade da igreja dele hoje? Eles têm uma área de 500 mil metros quadrados. Ele criou a partir do livro. Esse livro foi um sucesso tão impressionante. Só nos Estados Unidos vendeu mais de 40 milhões de cópias. 40 milhões de dólares de cópias. E entrou tanto dinheiro que ele decidiu, ele chamou o tesoureiro, falou: faz a conta de quanto a igreja me pagou nesses 25 anos. Todo esse valor corrigido mês a mês, desde o primeiro salário, devolveu todo o valor para a igreja. Isso só nos Estados Unidos, tá? No Brasil, há 5 anos atrás, tinha vendido mais de 1 milhão, não sei hoje. Mas deixa eu te dizer, o mundo todo comprou muito desse livro. E todo o dinheiro que entra, queridos, sabe o que ele fez? Está entrando muito dinheiro, eu não preciso disso. Vou viver com 10% e vou devolver 90% de toda a minha renda ao Senhor. E desde que o livro estourou, é assim que ele faz. Queridos, um coração totalmente de Deus. Totalmente de Deus. O pessoal falou para o pastor que esteve visitando eles, que ele não tinha nem trocado de carro. Chegou tanto dinheiro, nem de carro trocou, nem de apartamento trocou, nem roupas novas estavam vendo. E todo o recurso dele criou uma organização para apoiar missionários e ONGs que trabalham com projetos sociais ao redor do mundo. Todo o recurso vai para isso. Esse pastor ficou curioso, foi lá, tirou foto do carro dele e da mulher dele, para ver se o ano batia, né? Se era realmente carro já com alguns anos. Deixa eu dizer uma coisa, um coração totalmente dele. Sabe o que isso mostra, queridos?
Uma das atitudes de vencedores que eu falei na ministração para homens, um coração generoso. Queridos, mas a Bíblia fala também de famílias que acham graça diante do Senhor, e Deus faz uma coisa impressionante na vida dos filhos. Amrão e Joquebede. Quem lembra? O Joquebede, você não vai morrer, você lembra? Amrão e Joquebede. Deus achou tanta graça na vida dessa família, que os seus filhos foram os 3 escolhidos para missões muito especiais. Miriam, mais velha, uma profetisa para aquele povo. Moisés, o maior líder do Velho Testamento, uma das maiores referências para a igreja do mundo todo, em todos os tempos. O libertador de Israel. E Arão, o filho, o sacerdote. E a partir dele, toda a linhagem dele foi escolhida para ser sacerdotes na casa do Senhor. Porque um pai e uma mãe atraiu o coração de Deus. E Deus achou graça naquela família e mudou a história daqueles filhos. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa igreja. Vê se encontra um coração totalmente dele. Totalmente dele. Sabe, queridos, a história recente registra muitas histórias interessantes. Eu não lembro o nome do livro, mas o dono da Colgate escreveu um livro. Ele também devolve 90%, fica só com 10%. Uma história linda, de bênção sem medida de Deus sobre a vida dele. Em Manaus tem um homem, um diácono na igreja, estava para morrer em um hospital em São Paulo, com um quadro clínico irreversível, e ele se derrama diante do Senhor e faz uma aliança com o Senhor. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou viver para te agradar. Tudo que eu fizer será para te agradar. E ele encontrou o favor do Senhor, foi milagrosamente restaurado. Josias Lira é o nome desse camarada. Voltou para Manaus e de repente, milagrosamente, ele começou a prosperar. Ele tem já há muitos anos um prédio no centro de Manaus, 6 andares. Do primeiro ao 5º é só a livraria dele e a papelaria, do primeiro ao 5º andar. E no 6º andar é uma agência missionária dele. Há 3 ou 4 anos atrás, ele tinha 150 entre missionários e seminaristas, totalmente mantido por ele. Ele sozinho construiu, isso há 3 ou 4 anos atrás, já tinha construído 70 igrejas, sozinho. Porque ele decidiu viver para agradar o Senhor. E a prosperidade arrebenta quando se decide agradar o Senhor. É interessante, queridos, os pastores que já visitaram ele, diz que janeiro, fevereiro e março, início de março, época de comprar material para as escolas, como ele vende a preços acessíveis, porque ele vive para abençoar. Então ele tem que, porque o prédio não pode entrar todo mundo, então entra e as filas ficam lá fora aguardando sair uma turma para depois entrar outra, porque todos querem comprar lá, porque o preço compensa, e ele arrebenta de vender. Um coração que decidiu viver para agradar o Senhor. Você quer encontrar o favor do Senhor? Decida que o seu coração será totalmente dele. Totalmente dele. Queridos, muitos de nós mal oramos por nossas famílias.
Muitos de nós não temos o hábito de diariamente orar, nem para a família. E orar para a família já é ser egoísta, porque nós tínhamos que orar pelas pessoas que estão em situação de rua, nós tínhamos que orar pelas famílias que estão desempregados, nós tínhamos que orar pelos que estão doentes, enfermos, acamados. Só quem já conviveu com alguém acamado, doente crônico, sabe o que é isso. E eu tenho mexido com o poder público a respeito dos loucos pelas ruas. Há alguns meses, é raro a semana que eu não cutuco eles. Esses loucos na rua não podem ser parte da paisagem. Vocês têm funções, vocês têm responsabilidade. E eu digo para eles, é porque eu, como pastor, também tenho responsabilidade por eles. Estou aqui dizendo, vamos fazer alguma coisa. Estão loucos nas ruas, parte da paisagem. A gente já acostumou ver na frente desse mercado, na frente daquele, em tal rua, em tal lugar, e não fazemos nada. Nada. Sabe, queridos, nós precisamos orar por todas as famílias dessa cidade. Todas, absolutamente sem exceção, por todas as famílias. Por todos os pastores, por todas as igrejas do Senhor nessa cidade, para que elas prosperem, para que elas encontrem uma forma de agradar ao Senhor. É responsabilidade nossa. Por isso, 3 vezes por dia, nós temos muitos motivos para orar. Eu vou começar a mandar motivos de oração. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te dá uma visão do futuro, nada vai cair por terra se você não desistir. Só você pode impedir, porque Deus não te obriga, Ele conta com você. Ele não obriga. Mas se você não desistir, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E de tanto eu cutucar esse povo, me chamaram para montar uma casa para levar essas pessoas. Mas não querem dar todo o recurso. Falei, assim não vale, a gente precisa de mais recursos, eles precisam comer, eles têm que pagar água, luz, né? Mas vão fazer alguma coisa, glória a Deus. E aí, queridos, lá na casa, eu e você, vamos ter a oportunidade de ministrar essas pessoas, e levar libertação, e levar cura. Algumas delas é irreversível para o mundo, para o nosso Deus não é irreversível. Por nosso Deus não é irreversível. Não tem doença que Ele não pode mudar o quadro. Não tem limite que Ele não pode quebrar e destruir. Para o nosso Deus não tem. Não tem, queridos. Meu Deus, a hora avança. Deus é bom, queridos. Quando Deus chama Abraão, queridos, faz algo tão lindo na vida desse homem. Tão impressionante. Tão impressionante. Quando Deus chama Moisés, Moisés quer desistir. Não, mas ele já tinha quebrado a cara uma vez, falou, eu estou fora. Tentei defender o povo, tentaram me matar, eu precisei correr. Mas Deus começa a ministrar e Ele coloca obstáculo. Deus quebra um obstáculo, mostra um milagre, Ele continua dizendo não. Deus faz outro milagre, Ele continua dizendo não. Aí Ele diz, eu sou gago. Olha que terrível. Mas ele é vencido, e ele passa a crer que ele poderia ser o canal de Deus para aquela situação, e o milagre acontece, queridos. Escute, fale para você mesmo e fale o seu nome. Eu vou falar o meu, você fala o seu nome, ok? Satírio, você fala o seu. Eu preciso me ver como Deus me vê. Nossos limites está que nós concordamos como as pessoas nos veem. Mas eu acho que você não tem perfil. Eu acho que você não pode. Eu acho que você não tem isso, te falta aquilo. Nós olhamos para os limites que as pessoas colocam. Queridos,
Lenildo, camarada, não deve ter 50 anos hoje. Este homem estava com um mercadinho, sabe aqueles mercadinhos do bairro? Um mercadinho falido e cristão. E ele começou a chorar na presença do Senhor. E ele disse: Deus, se o Senhor me tirar dessa bancarrota, se o Senhor mudar meu quadro, eu vou te dar 29 dias do mês, vou trabalhar um dia só por mês. Se o Senhor mudar o meu quadro, eu vou te servir durante 29 dias, e apenas um dia eu vou me dedicar ao meu comércio. E Deus achou graça nesse homem, e Deus fez um milagre. Este homem, hoje, ele é dono de uma rede chamada Rede Nordestina de mercados, em todo o Nordeste. Ele trabalha 29 dias por mês, fazendo a obra do Senhor, pregando o Brasil inteiro. E um dia por mês, ele tira para administrar os seus negócios. É outro que dá 90%, fica só com 10%. Porque Deus prosperou muito. Ele escreveu o livro Riquezas Sim, Rico Não. E Deus o prosperou. Sabe, queridos, você precisa entrar em concordância com Deus. Agora é o último texto, eu acho. Vamos lá. Salmos. Diz assim, Salmo número 2, o versículo 8. Pede-me, e te darei as nações por herança, e os confins da terra como tua propriedade. Uau! Olha o que diz. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Deus quer te abençoar. Não pense pequeno. Diga para o Senhor: Senhor, se eu estou contente e estou acomodado com isso, se o Senhor quer mais, me mostra, porque eu quero me jogar no Senhor, experimentar tudo o que o Senhor tem para mim. É uma postura que se toma, é uma escolha que se faz, é uma decisão. Que Ele com certeza tem muito mais. Repita comigo: eu não posso limitar o agir de Deus. Diga: o tamanho da minha visão é o limite. Não é Deus que te limita, é a tua visão que é pequena. É você que quer muito pouco. É você que se contenta com pouco. A tua visão é o teu limite. E você não pode limitar o agir de Deus. Último texto, agora é verdade. 1 Crônicas 4:9 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Queridos, numa relação, o escritor está escrevendo 600 nomes, várias gerações. De repente o Espírito Santo diz: para, este nome, coloca um detalhe aí importante. Porque quando ele nasce, a mãe sofreu tanto para dar à luz, que colocou o nome: com dores o dei à luz. O nome dele era uma referência, ele fez a mãe sofrer. Imagina a humilhação, imagina a tristeza, e imagina a angústia que esse homem viveu. Mas ele decidiu que ele não ficaria limitado, ele iria experimentar o sobrenatural de Deus. E ele ora, e ele encontra graça diante do Senhor, e a oração dele encontra graça diante do Senhor. 4 pontos importantes: me abençoa, alarga as minhas fronteiras, esteja a tua mão comigo e me guarda de dores e do mal. E o Senhor achou graça no comportamento deste homem, mudou a história dele, a ponto de ele ser o único, numa lista de 600 nomes, ele é citado. Um detalhe é colocado aqui:
porque ele achou graça diante do Senhor. Vamos ficar em pé. Pessoal do louvor, por favor. Jesus disse, quando fala com os discípulos, está registrado em João, no capítulo 15, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vão pedir o que quiserem, e vai ser concedido. Olha que incrível, queridos, que incrível. Diga, a maldição sem causa, ela não prevalece. Não interessa a maldição que você já recebeu, de pai, de mãe, de avós, de tios, de patrão, de professores, de esposa, de filhos, não interessa. Se você já recebeu alguma palavra maldita, se você se jogar em Deus, é o que vai contar. Porque a maldição só encontra lugar quando eu permito ela encontrar ninho, encontrar lugar. A maldição sem causa, ela não prevalece. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quando uma igreja Jesus encontra uma igreja que o coração dos pastores, da liderança é dele, ele muda a história da igreja. Queridos, é incrível o que aconteceu com a PIB Marília, com a Lagoinha, com René Terra Nova em Manaus, e tantas igrejas. A IPI aqui na nossa cidade, vocês terem uma ideia, não sei hoje, mas a IPI foi a maior igreja da denominação IPI no Brasil, há um tempo atrás. Olha o tamanho da nossa cidade. Porque pastor Adilson e equipe, Deus achou graça no coração dessa equipe e liberou a bênção. Queridos, nós como igreja precisamos nos derramar diante do Senhor. Só assim Ele vai mudar a nossa história. Amém. Vamos adorar o Senhor. Você adorou muito pouco no início. Vamos adorar.